Olá pessoal do YouTube, realizamos aí a OBA, né, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2024, e eu vou corrigir aqui a prova do nível 4, tá? E uma coisa bem legal aqui do nível 4, então os alunos que tirarem nota maior ou igual a 5, eles vão ter a prova escaneada, né, e enviada lá para a Sociedade Brasileira de Astronomia, para participar do processo seletivo da Jornada Espacial. E aí você pode representar o Brasil, né, em Olimpíadas Internacionais, que seria uma experiência muito rica, né, e abriria muitas portas, né. Então, você fazendo essa prova, né, você procure registrar tudo que você está fazendo, todos os cálculos, né, não faça cálculos e apague, a não ser que eles estejam errados. Mas se eles estiverem certos, você chegou na resposta ali, você deixa o cálculo na prova, tá? Não apague. Tudo que você puder registrar do jeito que você pensou, você deixa ali, tá? E os alunos que tirarem nota igual ou maior que 7, né, vai ser convidado para participar das provas seletivas que formam as equipes internacionais. Então vamos lá para a prova. Bom, vamos lá. Vistos da Terra, o tempo decorrido para que planetas retornem à mesma configuração no céu é conhecido como período sinódico, representado pela letra S. No esquema a seguir, fora de escala, temos em T igual a 0 Marte em oposição. Tá? Então, essa posição aqui, né, que eles estão alinhados aqui, ó, Sol, Terra e Marte, é chamada, né, eles dizem que Marte está em oposição. Devido à diferença entre os dois períodos orbitais, o período da Terra é mais curto, né? A órbita da Terra, a Terra leva 365 dias para dar uma volta completa ao redor do Sol, e Marte leva mais tempo. Uma nova oposição de Marte só acontecerá cerca de 780 dias depois da primeira. Então vamos supor que aqui, nesse momento, foi lá e alguém tirou uma foto, tá? Dessa figura aqui, olha, Sol, Terra e Marte alinhados, tá? Aí nesse segundo momento aqui, 365 dias depois, a Terra estava na mesma posição, né? Ela voltou nessa mesma posição, ela pegou, deu uma volta e parou nessa mesma posição. Só que Marte, ele estava aqui, né? O que aconteceu? Ele deu um pouco mais de meia volta, entendeu? Nesses 365 dias. Quando se passou 730 dias, a Terra voltou a estar aqui nesse mesmo lugar, porque passou mais 365 dias. Só que Marte, ele passou um pouquinho, olha, tá vendo? Então ele deu uma volta completa e parou aqui, entendeu? Nesses 2 anos, né? Nesses 730 dias. E aí, como Marte é mais lento, né? Assim, digamos assim, que se fosse uma corrida aqui, né? Quem está na raia de dentro, né? Vamos supor que fosse uma pista de corrida, a Terra está na raia de dentro, então logicamente ela vai alcançar Marte, né? E ela alcança ele, formando de novo aqui um alinhamento entre o Sol, a Terra e Marte em 780 dias, né? Portanto, 50 dias depois dessa configuração aqui, eles se alinham novamente, né? Então foi 780 dias. E convertido em anos, né, dá 2,136 anos, tá? Então, né, você pode achar estranho, né? Nossa, que é isso, né? 2,136 anos. É que eles transformaram os dias em anos. E você pode fazer isso fazendo uma regra de 3, por exemplo. Você faz 365 dias, corresponde a um ano. 780 dias corresponde a X anos. E aí você faz uma regra de 3 e vai chegar nesse resultado aqui, entendeu? Bom, vamos lá. O período sinódico S pode ser calculado através da seguinte fórmula. Então tem essa fórmula aqui, tá? Onde P1 e P2 são os períodos orbitais dos planetas em questão, onde P1 tem que ser menor que P2. Então você está fazendo uma subtração, então esse primeiro aqui, né, tem que ser menor do que P2, certo? Então teoricamente aqui, né, o planeta que está mais próximo do Sol tem que vir primeiro, entendeu? O período orbital dele, né, tem que vir primeiro, tá? Aqui no denominador, e o outro vem depois.
Então, no nosso exemplo, aí colocou aqui 1 sobre S igual a 1 sobre o período orbital da Terra menos 1 sobre o período orbital de Marte. Aí fez essa conta aqui, né? Colocou 365 embaixo. E 687 dias, que é o período orbital de Marte. E aí chegou-se em 780 dias. Considere agora um asteroide do cinturão principal de asteroides, localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter, cujo período orbital seja de 6 anos. Tá? Assinale a opção que traz o intervalo de tempo entre as duas oposições consecutivas deste asteroide. Então, tem um asteroide que está aqui, né, por exemplo, aqui, e aqui está Júpiter. Tá? Então, esse asteroide, ele também está fazendo a sua órbita aqui em torno do Sol, certo? Só que ele leva 6 anos para dar uma volta, tá? Então, 6 anos para dar uma volta. Aí ele quer saber o seguinte: qual a opção aqui que traz um intervalo de tempo entre duas oposições consecutivas desse asteroide? A gente tem os dados da Terra e tem os dados de Marte. Então, eu vou fazer os dados da Terra e os dados de Marte. Vou fazer duas contas. Então, por exemplo, eu vou usar o da Terra primeiro. Então, eu vou fazer essa fórmula aqui, ó. 1 sobre S igual a 1 sobre 365 menos 1 sobre 6 anos. Quanto que são 6 anos? Quantos dias, né? São 6 anos. Eu não posso pôr 6 aqui, né? Porque aqui eu tô com dias. Eu não posso pôr anos aqui. Tem que ser unidades de tempo iguais, tá? Então eu faço 365 vezes 6. E isso vai dar 730 vezes 3, 2190. Aí, olha, pode fazer daquele jeito lá que eu tinha feito, né? Ó, eu vou multiplicar aqui cruzado, ó, 2190 menos 365, isso aqui não é regra de 3, tá, gente? E embaixo eu multiplico os dois, ou você tira MMC. Tá? Aqui eu tô fazendo sem tirar MMC, tá bom? Então deu isso aqui, ó. Aí vai ficar 1S, 1 sobre S, né? Igual. Aqui em cima, 2190 menos 365 dá 5, 2, 17. Não, 18. 1825 dividido por 365 vezes 2190. Aqui agora sim é uma regra de 3, né? Tem um sinal de igual, tá vendo? Multiplica cruzado, vai ficar 1825 vezes S igual 365 vezes 2190. Aí o S está multiplicando com 1825, 1825 está multiplicando, passa para lá dividindo, né? Então vai ficar 365 vezes 2190 dividido por 1825. Aí você fala, caramba, professor, como é que eu vou fazer essa conta, né? Você pode multiplicar 2190 por 365 e depois dividir por 1825. Só que uma coisa que eu posso fazer também é simplificar. Por exemplo, eu vou simplificar o 1825 que eu tô vendo que termina em 5, eu vou dividir ele por 5. E aqui em cima eu pego um desses dois números e divido por 5 também. Então, por exemplo, vou pegar o 365 e dividir por 5. Eu quero que fique com duas casas decimais só, que fica mais fácil de eu fazer uma conta de multiplicação depois, né? Então, olha, quando você dividir 365 por 5, o 36 por 5 aqui dá 7, sobra 1, e aí fica 15 por 5, 3. O 2190 eu repito, e 1825 dividido por 5, 18 por 5 dá 3, sobra 3, 32 dá 6, 25, 5, olha, deu 365. Se eu simplificasse aqui, nossa, então eu vou fazer o seguinte, gente.
Ó, eu vi que deu 365, então eu vou simplificar o 2190. Entendeu? Porque daí eu corto o 365 aqui, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo a conta agora mesmo, não fiz a prova antes não. Ó, 21 dividido por 5 dá 4, sobra 1. Aí fica 19. 19 por 5 dá 4, sobra 4. Aí fica 40, né? Junto com esse 0 fica 40. Por 5 dá 8. Aí aqui, olha, eu venho e corto, né? Porque é como se eu estivesse simplificando, não é que eu corto. Eu tô dividindo em cima e embaixo por 365. E aí dá 1, né? Então eu não preciso colocar. Então deu 448. Certo? Ou seja, em 448 dias o asteroide estava alinhado com a Terra, tá? Porque a Terra ela leva 365 dias, né, para dar uma volta em torno do Sol. Então é como se ela tivesse bem rápido. E esse asteroide ele leva 6 anos, então ele é muito lento. Então a Terra, imagina só, você está numa pista de corrida e tem uma pessoa que está caminhando nessa pista de corrida, né? E você está correndo. Então você vai dar uma volta nessa pessoa, né? E quando você chegar e andar mais um pouquinho, você vai estar nessa posição aqui, entendeu? É meio complicado de explicar, né? Mas a Terra, ela vai estar alinhada com o Sol, né? Sempre. E esse asteroide, olha, vamos supor que ele esteja aqui, por exemplo, olha, vamos supor que ele esteja aqui, tá? E aí ele começa a andar. Um ano depois, né, 365 dias, ele vai ter andado pouca coisa, concorda? Porque, olha, se ele leva 6 anos para dar uma volta, quer dizer que para chegar aqui, ele vai levar 3 anos, né? Para chegar aqui, ele vai levar 1 ano e meio. Entendeu o que eu tô falando? Olha, ele vai levar 6 anos para dar uma volta. Então, para dar meia volta, ele vai levar 3 anos. Para dar um quarto de volta, ele vai levar 1 ano e meio. Concorda? E aí você pode ir dividindo aqui para você ver, olha. 1 ano e meio são 18 meses. Então, para ele chegar aqui, ele vai levar 9 meses. Entendeu o que eu tô falando? Isso mesmo, né? Seis anos, 3 anos, 1 ano e meio. 1 ano e meio são 12 mais 6, 18 meses. Aqui ele levaria 9 meses para chegar aqui, tá? Então, o que acontece? Aí eles vão se encontrar em 448 dias, que são 1 ano e 83 dias, né? Quase 1 ano e 3 meses, tá? Então, para ele dar 3 meses aqui, né? 1 ano e 3 meses que eles vão se encontrar. Então, se você dividir o meio do meio aqui dá 4,5, mas se você dividir em 3 partes, olha, aqui seria 6 e aqui seria 3, ó. Entendeu? Então ele está bem mais longe, né, do que aqui na figura, que está fora de escala. Mas aí, quando a Terra der uma volta, ó, a Terra veio e deu uma volta, 365 dias. Onde o asteroide estava? Ele estava provavelmente aqui, né? Se passou, vamos supor, ele estava aqui mais ou menos, ó. Tá? E aí, quando chegou em 448 dias, a Terra, como ela está mais rápido, ela veio para cá, ó. E aí eles se alinharam novamente, né? Ficaram alinhados novamente, mais ou menos aqui, tá? Mas isso aqui seria em 448 dias, certo? Aí a gente pode fazer agora uma conta de Marte, né? Vamos fazer uma conta de Marte aqui. Vai ficar 1 sobre S igual a 1 sobre 687, né? Menos 1 sobre 2190. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vai ficar
2.190 menos 687, e aqui embaixo multiplico os dois. Aí isso aqui vai dar, embaixo repete, e em cima subtraio. Então aqui dá 3, 8 para 9 vai dar 0, né? 6 para 21, 15. 1503 dividido por isso aqui. Só que isso aqui é igual a 1 sobre S. E aí a gente faz a regra de 3. Fica 1503 vezes S igual 2.190 vezes 687. 1503 está multiplicando, passa para lá dividindo, fica 2.190 vezes 687 dividido por 1503. 1503 a soma dos algarismos dá 9, né? Então divide por 3. 687 a soma dá 14,21, divide por 3 também. Então vou simplificar por 3. 2.190 vezes, aí aqui vai dar 2, 27, 9. Aqui 15 por 3 dá 5, 0 dá 0, aqui dá 1. 501 dá por 3 de novo, que é a soma dos algarismos dá 6, né? Então 501 por 3 dá 1, sobra 2, 26, 21, 7. E aqui eu divido 9, 11, 13 não dá, mas aqui dá por 3. 2 mais 1, 3, mais 9, 12. Então 21 por 3 dá 7, 9 por 3 dá 3 e 0 dá 0. Então ficou essa conta aqui, tá? Então não dá para simplificar mais, né? Então eu posso multiplicar 730 vezes 229 e depois eu divido por 167. 229 vezes 730. Eu posso fazer vezes 73 e esse 0 deixa ele aqui sozinho, né? 3 vezes 9, 27 vai 2. 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. 3 vezes 2, 6. Põe mais aqui. 7 vezes 9, 63 vai 6. 14, 20 vai 2. 14, 16. Então dá 1, 6, 7, 1, 7 e esse 0 aqui, né? 167.170. E aí eu divido por 167. Nossa, tem muita conta. 167.170 dividido por 167. Ó, 167 por 167 dá 1, sobra 0. Abaixo 1, não dá, então põe 0. Abaixo 7, fica 17, não dá, outro 0. Abaixo 0, 170 por 167 dá 1. Aqui vai sobrar 3, né? Aí você põe um 0 e uma vírgula. 30 por 167 não dá, dá 0. Põe outro 0, então vai dar 1001, né? Aproximadamente 1001. Então eu não vou usar esse 1001. Porque, olha, aqui está dizendo, né? Assinale a opção que traz o intervalo de tempo entre duas oposições consecutivas. Ou seja, então aqui foi uma, né? Levou 448 dias. Eu não vou considerar 1001. Por quê? Porque depois de 448 dias, eles vão estar nessa posição. Quer dizer, não nessa posição, mas eles vão estar alinhados de novo. Entendeu? Ele vai percorrer mais um tiquinho aqui, ó, por exemplo, aqui, e a Terra ela vai parar aqui. 448 dias, eles vão se alinhar novamente. Entendeu? Então, para que eu vou pegar um 1001 se eu tenho um período mais curto, que é 448, entendeu? Então, com 1001 eles vão estar alinhados, né? Vai estar o Sol, Marte e o asteroide, vai estar alinhado. O Sol, Marte e o asteroide. Só que ele quer a consecutiva, né? A mais próxima, digamos assim. Então a mais próxima é 448, certo? Porque 1001
né, tá bem mais longe. Por exemplo, se aqui desse 600, aí beleza, de 448 eu tiraria 600, né? Então daria 100 e poucos dias, né, de uma para outra. Mas está dando 1000, então vai dar mais de 500 aqui. Então eu vou desconsiderar isso, certo? Só que aí, né, você vem aqui nas opções. Então beleza, professor, o senhor colocou 448 dias, mas não tem essa opção aqui, professor. E agora? Bom, gente, para não fazer o vídeo todo, né, eu tinha errado aqui. Eu tinha colocado 448, mas é 438, porque 2.190 dividido por 5 é 438, tá bom? Então aqui eu vou arrumar, né, dá 438, e aí eu já vou descartar esse 1001, né, e vou aproveitar aqui o 438, que é quando eles vão ficar alinhados novamente, tá? E aí eu quero saber, né, porque não tem 438 aqui nas opções, então eu tenho que converter esses dias em anos. E como que eu faço isso? Eu faço uma regrinha de 3, olha. Eu sei que 365 dias correspondem a um ano, né? Só que eu quero saber quantos anos são 438. Então eu faço 438 corresponde a x. E aí multiplica cruzado, ó. 365 vezes x, né? Então dá 365x igual 438 vezes 1, 438. O 365 está multiplicando, passa para lá dividindo, então vai ficar x igual 438 dividido por 365. Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Então, eu vou fazer 438 dividido por 365. Dá 1, né? 1 vezes 365 dá 365. Para chegar no 438, aqui dá 3, aqui dá 7. Aí eu ponho um 0, uma vírgula, e aqui dá exatamente 2, olha. 2 vezes 365 dá 730 e sobra 0. Então deu 1,2, letra B, ó. Agora sim, deu certinho, né? Eu tinha feito aqui, tinha dado um número não exato, procurei um erro e o erro estava ali na simplificação. Vamos para 2 agora? Questão 2. Buzz Ballot é o nome de uma cratera de impacto no lado oculto da Lua. O nome foi oficialmente adotado pela União Astronômica Internacional, WAI, em 1970, em homenagem ao químico meteorologista holandês Christoph Hendrik Diederik Buzz Ballot. A observação dessa cratera foi relatada pela primeira vez em 1965 por uma espaçonave do Programa Espacial Soviético, a Zond 3. Na imagem A, nessa primeira aqui de cima, vemos a cratera Buzz Ballot com seu estranho formato oval e sua longa cordilheira central. E na imagem B, aqui embaixo, temos o gráfico de um perfil topográfico, altamente exagerado, através da cratera, no sentido sudoeste e nordeste, então daqui para lá, como destacado na imagem A. Primeiro aqui, o piso liso da cratera está a cerca de 2,5 km de profundidade. E realmente, né, aqui, olha, o piso liso seria isso aqui, né? Então ele está aproximadamente, ó, 2,5 tá aqui, ó, tá vendo isso aqui? Então aproximadamente 2,5, então sim, é verdade, né? Esta cratera pode ser observada da Terra através de um telescópio de médio porte. Complicado, né? Aí, gente, sabe o que eu oriento vocês? A fazer o seguinte: você colocou V na primeira, você tem certeza que a primeira é verdadeira, você já vem e já elimina aqui, ó. Elimina essa e essa, porque elas estão dizendo que a primeira é falsa. E aí você olha na segunda. A segunda nas 3 está falsa. Então, coloco falso. Se as 3 estão falsas, né? E eu sei que a primeira é verdadeira, então eu já sei que isso aqui é falsa, porque não tem informação nenhuma. Eu não tenho conhecimento sobre telescópio de médio porte. Como é que eu vou fazer, professor? Então, provavelmente uma dessas aqui, a resposta vai estar aqui nas alternativas. Tá? Vamos para a terceira.
Aí vamos ver se tem mais alguma aqui, ó. Tá vendo que as 3 aqui, a última é verdadeira? Então eu já posso colocar aqui verdadeira, ó. Porque as 3 está dando verdadeira. E aí se eu quiser ver a quinta, né, ó, no perfil topográfico apresentado, podemos ter cerca de 4,5 km de altura entre o piso e a borda da cratera. E aí, se você der um zoom aqui, né, no gráfico, olha, você vai ver que o piso ele tem aproximadamente aqui 2,5 km de profundidade, né? E aí, ó, 2,5 até o zero. E do zero até aqui dá um pouquinho mais de 2. Então 2,5 mais 2, 4,5, tá vendo? Então é verdade, né? Ele tem 4,5 entre o piso e a borda. Terceira, o Sol estava nascendo para a cratera Bois Ballot. Então, poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. Bom, a cratera é essa daqui, né? E deixa eu fazer um esqueminha aqui, olha. Vamos supor que isso aqui seja a Terra, tá? E eu vou desenhar 4 bolinhas aqui simbolizando as 4 fases da Lua. E aqui vamos colocar o Sol, tá? Então o Sol ele está enviando a luz para cá, né, para a esquerda. E vamos supor então que se tivesse nessa posição, né, o que aconteceria? Ó? A Lua ela tem um lado que fica oculto, né, para a Terra sempre, que é esse lado que a gente não consegue ver. Então a gente está aqui no planeta Terra. O que a gente está vendo aqui? Ó? A gente está vendo essas faces da Lua, né? Certo? Estamos vendo aqui, aqui estamos vendo aqui, estamos vendo aqui, estamos vendo aqui, tá? Então, quando a Lua está nessa posição aqui, né? Não que a Terra esteja na frente, tá? Mas quando o Sol ele bate diretamente na Lua, essa fase é a Lua cheia, né? Fase da Lua cheia. Aí o que acontece? Esse lado aqui fica escuro. O que eu estou pintando é o lado que está escuro, tá? E o que eu estou deixando em branco é o lado que fica claro, que o Sol ilumina. Nesse caso aqui, ó, o Sol ele ilumina aquela parte ali, né, da direita, e essa parte da esquerda fica escura. É quando a gente tem a Lua nova, certo? Aqui a gente tem a Lua crescente, né, e aqui embaixo a gente tem a Lua minguante, tá? Então nos dois casos aqui, né, o Sol ilumina só essa parte aqui, tá? Aí o que acontece, gente? A Lua ela tem 3 movimentos, né? Ela tem um movimento de rotação, que ela dá a volta em torno de si mesma. Ela tem um movimento de revolução, né? Que ela dá a volta em torno da Terra. E ela tem um movimento de translação, que ela dá a volta em torno do Sol também, porque ela vai acompanhando a Terra, né? E esse movimento aqui de revolução dela, que ela dá a volta em torno da Terra, ela leva 27,3 dias, que é o mesmo tempo que ela dá para dar uma volta em torno de si mesma. Por isso que esse lado oculto aqui, né, o lado oculto, ó, vou colocar LO, a gente não vê nunca, tá? Então, por isso que tem aqui, ó, lado oculto da Lua. Esse lado oculto, ele não aparece pra gente aqui na Terra. Ele tá sempre oculto, né, pra gente, tá? O que a gente vê é quase sempre a mesma coisa. Quase sempre o mesmo lado da Lua, tá? Mas isso não quer dizer que o lado oculto ele seja o lado escuro da Lua, né? Por quê? Porque, por exemplo, na Lua nova, o Sol ele bate diretamente no lado oculto da Lua, tá? E de uma fase para outra, quanto tempo que ela leva? Ela leva 7 dias, concorda? Na verdade é um pouco menos, tá? Mas todo mundo fala 7 dias, né? Que o ciclo lunar é de 28 dias, né? Na verdade é 27 e umas 8 horas, mais ou menos, tá? Então, ó, o Sol estava nascendo para a cratera Bois Ballot. Então, é como se o Sol estivesse aqui, olha, quase na linha do horizonte. Então, quando ele está nascendo, ele está um pouquinho acima da linha do horizonte. E se ele está nascendo e batendo aqui, né? Olha aqui pra você ver, ó, essa parte está mais clara, tá vendo? Ó, o outro monte aqui, ó, tá mais claro. Aqui dá pra ver, ó, que tem um pedacinho claro, aqui também, tá vendo? Então tem uns pedaços que parece que estão brilhando, né? Porque eles estão recebendo a luz direta do Sol, tá? E
Do lado direito, né, tá escuro, tá vendo? Por que tá escuro? Porque tem um monte aqui, né? Deve ser uma montanhazinha, um montezinho aqui. Aqui no caso da cratera, né, tem uma elevação aqui, que ele bate aqui, ó, nessa parte que tá mais clara, e aqui do lado ele faz uma sombra, né? No caso da cratera, a gente já sabe que tem um buraco ali, né? Tem uma cratera, tem 2,5 km de profundidade. E aqui no gráfico a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Se o Sol está batendo aqui, se ele começa a bater aqui, por exemplo, vamos supor que ele está aqui, ó, tá? Então ele está batendo nessa parte aqui, ó, da cratera, certo? Que é essa daqui, ó, né? E aí o que acontece? Assim como acontece no planeta Terra, que o Sol ele nasce a leste, depois ele vai subindo, né? Até que chega meio-dia ele fica bem sobre nossas cabeças. Lá na Lua também, né? Ele vai subindo, né? Que ele vai subindo, né? A Lua que vai girando e vai... E o Sol chega a ficar em cima. E aí vai chegar um momento em que o Sol vai bater diretamente lá embaixo, né? Lá no fundo da cratera, certo? Então quando tiver na Lua Nova lá, no ápice da Lua Nova, nesse momento o lado oculto da Lua ele vai estar recebendo luz diretamente do Sol. Então provavelmente essa cratera ela vai estar toda iluminada. Só que olha o que está falando aqui, olha. O Sol estava nascendo para a cratera Bois-Ballot. Então, poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. E agora? Poxa, se ele estava nascendo, concorda que ela estava entrando na Lua Nova? Porque, por exemplo, ó, na Lua cheia, eu já sei que o lado oculto ele fica todo escuro, né? Aqui, o lado oculto, ó, ele fica parcialmente escuro também. Aqui também, ó, na Lua crescente, na minguante, né? Ele vai começar a clarear nesse intervalo aqui de tempo, certo? Então, como a gente não sabe a localização exata dela, né? Dessa cratera aqui, não sabe a fase da Lua, como é que tá, né? Como tá dizendo que ele tá nascendo, então quer dizer que vai chegar uma hora em que o Sol ainda vai tá bem em cima dessa cratera e vai iluminar lá dentro. Só que ele não fala quantos dias são. Então é a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho R$58. Aí uma pessoa vem e fala assim pra mim: você tem R$40? Eu falo, tem. Entendeu? Eu não vou falar tem 58, eu falo, tem 40. Você tem R$20? Tem. Agora se ela fala assim, você tem R$60? Eu falo, ai não, né? Ela não tá perguntando exatamente quanto eu tenho, entendeu? Ela tá perguntando se eu tenho. Então aqui tá falando, aqui não tá falando exatamente quantos dias são. Aqui tá dizendo, ó, o Sol estava nascendo para a cratera Bois-Ballot. Então, poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. Sim. Se ele estivesse falando assim, então, poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente iluminado. Sim, também, né? Então, a afirmativa, ela está correta. Percebe? Porque ele não está dizendo quantos dias são. Se ele estivesse falando assim, ó, então 2 dias depois, ou então 3 dias depois, ele não está falando isso, né? Então não dá pra gente saber em que momento isso está acontecendo. Poucos dias depois que a imagem foi feita, a cratera ficou completamente na escuridão. Sim, verdade. Já que ele não especifica, não afirma, né, com certeza quantos dias são, então não dá pra eu saber quantos dias são. Mas ela vai ficar na escuridão? Vai. Vai ficar completamente iluminada? Vai também. Só que ele tá falando assim, poucos dias depois que a imagem foi feita, o fundo da cratera ficou completamente na escuridão. É verdade. Entendeu? Então aqui é verdadeiro. E aí, ó, VFV. VFV, não dá pra eliminar nenhuma. O que dá pra eu saber, né, que a gente já marcou aqui, agora vai depender da quarta questão, da quarta afirmativa. Mas se você chegou até aqui, você já conquistou pelo menos 0,8, né? Porque como temos 5 e a questão vale até um ponto, então quer dizer que cada uma que você acertar, você ganha 0,2, entendeu? Se você colocou V na primeira, você já ganhou 0,2. Se você colocou V na segunda, V e F, você já ganhou 0,4. VFV, 0,6. Se você colocou essa sequência aqui, você já ganhou 0,8. Agora vamos ver aqui na quarta. No perfil topográfico apresentado, a cratera está com cerca de 50 km de largura. Então, olha, o que seria a cratera aqui, né?
onde começa a cratera. Então, olha, a cratera, ela vai começar aqui, concorda? Ó. Não é aqui que ela começa? Porque, por exemplo, se você sobe até esse ponto aqui, é nesse ponto aqui, né, que você, por exemplo, você subiu aqui, ó, você tá aqui em cima aqui. Ah, eu subi aqui, tô no... Você vai estar lá no topo da cratera. O que tá na tua frente é cratera. Concorda? Então, olha, eu vou ver esse ponto, ó. Esse ponto aqui, ele tá praticamente no 10, né? Se eu descer, ó. Ó, ele tá praticamente no 10. E se eu descer aqui, nessa interseção, ele vai estar quase lá no 60, ó. Entre os 55 e 60. Vou colocar 58, tá? Então, a conta que eu vou fazer é 58 menos 10, ou seja, ele está indo aqui do 10 até o 58. E isso dá 48 quilômetros, né? Quilômetros. Entendeu? Então, é verdadeira, né? Ó, no perfil topográfico apresentado, a cratera está com cerca de 50 km de largura. Então, sim, é verdade. Ela está, né? Olha, daqui até aqui, que é onde ele está representando aqui, ó, embaixo, né? Ela tá com 48 quilômetros aproximadamente. Então é verdadeiro. Então vai ser a letra, só a segunda é falsa. Então vai ser a letra B. Certo? Vamos para 3? Questão 3. Cometas periódicos ou cometas de curto período são geralmente definidos como aqueles que têm períodos orbitais de menos de 200 anos. Eles geralmente orbitam mais ou menos no plano da eclíptica e na mesma direção que os planetas. Ao lado temos uma tirinha cômica com uma conversa ao longo de décadas entre a nossa Lua e um cometa de curto período. Então, ó, só para explicar, eu coloquei essa figura aqui só para explicar o que é a eclíptica, né? E aí, olha aqui, ó. Aqui, no pontilhado aqui, eu tô com medo de fechar esse negócio aqui e não consegui mais apagar a figura. Bom, onde tá esse pontilhadinho branco, tá vendo? Tá o pontilhadinho branco, é a órbita da Terra, né? Então aqui é o Sol, aqui é a Terra, tá? E o plano, né, é como se fosse assim, uma mesa, tá? Vamos supor que fosse uma mesa, né? Tem um plano aqui, tá? Onde está o Sol e onde está a Terra, né? Então a Terra, ela está contida nesse plano aqui, a órbita da Terra, né? E a órbita da maioria dos planetas também está contida nesse plano, que se chama de eclíptica, tá bom? E também, né, quase tudo no sistema solar está contida nesse plano aqui que se chama eclíptica, tá bom? Então é a isso que o problema se refere aqui quando ele fala eclíptica, tá bom? Então eles geralmente orbitam mais ou menos no plano da eclíptica e na mesma direção que os planetas. Então os cometas, eles não ficam vagando por aí à toa, né? Eles também orbitam em torno de alguma coisa. Eles orbitam, por exemplo, no sistema solar temos milhares, né, de cometas. O mais famoso dele aí, eu creio que seja o Halley, né? O cometa Halley, que passa de 76 em 76 anos. Ele é um desses cometas aqui de curto período, tá? Que orbita em torno do Sol, né? Bom, baseado nas informações fornecidas na tirinha, assinale a opção que traz o valor do período orbital do cometa. Então, o período orbital, né, é aquele, por exemplo, o período orbital da Terra é 365 dias. É quando ele faz a órbita e para no mesmo lugar, entendeu? Então você marca um ponto ali, né? Aí ele vai, faz a órbita dele e quando ele chega naquele mesmo ponto, quanto tempo ele levou? Ele levou 365 dias, então esse é o período orbital dele, tá? Então no caso aqui, ó, a Lua e o cometa. Em 1944, o cometa passa pela Lua e fala: oi Lua, novidades? A Lua: nada, de boa. Em 69, ou seja, 25 anos depois, né? O cometa passa de novo. Daí a Lua fala: cometa, existem pessoas sobre mim. Aí ele: que legal, né? Que foi quando o homem foi à Lua, né? Pela primeira vez. Aí em 94, quantos anos se passaram de 69 para 94? 25 anos de novo.
E aí, onde estão as pessoas, né? O cometa perguntou à Lua. Foram para casa, elas devem voltar logo. Aí, em 2019, ou seja, 19 mais 6, 25 anos de novo, olha. Aí o cometa fala, né? Voltaram? Daí a Lua, não, e nem limparam a sujeira que deixaram. Aí o cometa, né? Mal educados. Então, a Lua fica aqui, né? Só orbitando a Terra, né? E também, lógico, o movimento de translação em volta do Sol, acompanhando a Terra. E o cometa, ele tem a órbita dele. Então, a cada 25 anos, aqui nessa tirinha, né, esse cometa passa próximo da Lua, tá? Então, baseado nas informações, assinale a opção que traz o valor do período orbital do cometa, 25 anos. Podia até ser menos, né? Mas é o que tem aqui, 25 anos é o menor número. Porque podia ser 12,5 também, né? Podia ser que ele passasse uma vez e não se encontrasse com a Lua, por exemplo. Mas nesse problema é essa a resposta. Então vamos lá para a quarta. Questão 4. Os pequenos corpos do sistema solar, asteroides e cometas, em geral, não têm fontes internas de energia e só são detectáveis por conta da radiação solar que eles refletem ou reemitem termicamente. Uma consequência deste fato é que a energia proveniente do Sol é também responsável, em grande parte, pelas temperaturas destes corpos. Para corpos sem atmosfera e sem fontes internas de calor, sua maior temperatura possível é obtida supondo-se o equilíbrio entre a radiação que eles recebem do Sol e a radiação que eles emitem para o espaço. O gráfico a seguir traz a maior temperatura que um pequeno corpo teria em função da sua distância ao Sol. As distâncias dos planetas ao Sol foram identificadas apenas como referência de posição, não tendo nada a ver com a temperatura média desses planetas. A partir das informações do gráfico e considerando que no vácuo o gelo de água sublima passa do estado sólido para o gasoso, né, sem passar pelo líquido, né, a uma temperatura de 150 kelvins, assinale a opção que traz, a partir da órbita, de qual planeta é possível encontrar gelo de água na superfície de um pequeno corpo sem atmosfera. Então, olha, a gente tem aqui um gráfico, né, com dois eixos. Aqui no eixo horizontal a gente tem a distância do Sol, né, que está dos planetas, tá? Em unidade astronômica. Uma unidade astronômica é a distância que a Terra está do Sol, tá? Aproximadamente 150 milhões de quilômetros, tá? Então a Terra está aqui, olha. E aí nessa distância, né, que ele está aqui em uma unidade astronômica, qual é a temperatura, né, para os corpos que estão nessa distância, nessa posição? É de um pouco mais aqui acima de 500 Kelvin, tá? Por exemplo, se eu for ver a distância aqui de Marte para Júpiter, olha a distância, né, que ele está aqui. Então, se eu quiser ver de Júpiter, ó, Júpiter está aproximadamente aqui, né, um pouco mais de 5 km, ó, olhando aqui, a escala muda, né, de 5 para 10 aqui, olha, então deve ser um 6 aqui, né, quase 6. 6 unidades astronômicas, ou seja, 6 vezes a distância que a Terra está do Sol. E qual que é a temperatura? A temperatura é entre 100 e 200 Kelvin, tá vendo? Ou seja, quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior é a temperatura, né? Lógico, Mercúrio aqui, que é o planeta que está mais próximo, né? Os corpos que estão ali na mesma distância que Mercúrio, eles estão a uma temperatura acima de 1000 kelvins. E aí quando eles vão se afastando, né? Essa daqui é a ordem dos planetas em relação ao Sol, tá? Mercúrio é o mais próximo, depois é Vênus, depois é Terra, depois é Marte e por último lá Netuno. E Netuno é o que está mais longe do Sol e por consequência a temperatura dele vai ser a mais baixa lá, vai ser aqui, sei lá, entre 20 e 50, uns 40 Kelvin, que é muito baixo, né? Já é temperatura negativa. Então vamos ver o que ele quer. A partir das informações do gráfico e considerando que no vácuo o gelo de água sublima, então no vácuo o gelo ele passa do estado sólido para o estado gasoso. Ele sublima a uma temperatura de 150 Kelvin. Então aqui em Júpiter, ó,
ele está acima de 150, né? Mas Saturno já está abaixo dessa temperatura, tá vendo? Saturno, olha, já está aqui, ó, tá abaixo de 100 até, né? Então tá uns 90 e poucos Kelvin, tá? Então Júpiter escapa um pouco ainda. Assinale a opção que traz a partir da órbita de qual planeta é possível encontrar gelo de água na superfície de um pequeno corpo sem atmosfera. Então, olha, em Júpiter, como a temperatura é acima, né, de 150K, olha, Júpiter, todos os planetas rochosos, né, eles são acima de 150K, certo? Marte aqui, que é o último planeta rochoso, é o mais distante dos rochosos ao Sol, né, é quase 500K a temperatura ali, né, na órbita dele, tá? Júpiter, ele tem aí um pouco mais de 160K, né? Então a temperatura de Júpiter, vou colocar assim, ó, a temperatura de Júpiter é maior que 150K. E a temperatura de 150K já é maior que a temperatura de Saturno, que também é maior que a temperatura de Urano e Netuno, tá? Então, assinale a opção que traz a partir da órbita de qual planeta é possível encontrar gelo. Em Júpiter é possível encontrar gelo, né? Em Saturno já não é mais possível. Por quê? Porque a temperatura está abaixo dos 150K e aqui está dizendo que abaixo da temperatura de 150 kelvins, né? Você não encontra mais gelo, porque o gelo ele sublima, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado gasoso, entendeu? Então não é possível encontrar mais gelo nessa temperatura. Então a partir de qual, né? Então aqui a gente tira a partir de Marte, é a partir de Júpiter, né? Agora ficou uma dúvida aqui, peraí, deixa eu eliminar Urano e Netuno, tá entre Saturno e Júpiter. Júpiter tem gelo, ó, tem gelo. Saturno não tem mais. Porque o gelo ele vai evaporar, tá? Então, diante dessas informações, né, em Saturno não tem, né? Então deixa eu mudar de cor aqui pra gente ver onde que mais ou menos aqui, né, tá o 150. Então, o que tá acima dessa linha vermelha que eu coloquei aqui, ó, a gente pode encontrar gelo. Abaixo aqui, ou seja, Saturno, Urano e Netuno, não dá para encontrar gelo. A temperatura é muito baixa, tá? Para vocês terem uma ideia, 150 Kelvin, né? Vai ser 150 menos 273, isso daí dá menos 123 graus Celsius. Então é uma temperatura muito baixa e aí o gelo ele sublima, né? Ele, devido a baixas temperaturas ou a pressões muito altas, acontece isso, esse fenômeno aí do gelo ele passar do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido, né? Então, a partir de qual órbita? A partir de Júpiter, né? De Júpiter. Assinale a opção que traz a partir da órbita de qual planeta é possível encontrar gelo de água na superfície de um pequeno corpo sem atmosfera. Então, a partir da órbita de Júpiter. Certo? Então, abaixo aqui, né? Se a gente for lá da temperatura mais baixa, né, do universo, que teoricamente seria o 0 Kelvin, né? Mas acho que nada tem essa temperatura, né? Mas pegando lá numa temperatura muito baixa, por exemplo, 20 Kelvin, for aumentando aqui, olha, você vai chegar aqui no 150 Kelvin, tá? E aí o primeiro planeta, a primeira órbita que vai ter gelo aqui, vai ser a órbita de Júpiter, tá? Vai ser a linha, né? A linha que descreve a órbita de Júpiter, tá? As outras órbitas, elas estão muito longe do calor do Sol, então a temperatura fica muito fria, né? E aí elas não conseguem, o gelo ele sublima,
bom? Então aqui em Júpiter ainda, aqui começa, né, as órbitas que estão mais próximas do Sol aqui, ó, elas sim conseguem ter gelo. As mais afastadas de Júpiter, ou seja, de Saturno, Urano, Netuno, né, as que estão para lá de Júpiter, né, mais longe de Júpiter do que o Sol, elas já sublimam, tá certo? Vamos para a quinta. Questão 5. Um relógio de Sol funciona com base no movimento aparente do Sol pela esfera celeste e no consequente deslocamento da sombra produzida por este quando incide sobre uma haste chamada gnomon. Então tem aqui a haste, né, que chama gnomon. A sombra do gnomon sobre o mostrador indica as horas, tal qual o ponteiro de um relógio. Para funcionar adequadamente, é muito importante que o gnomon esteja paralelo com o eixo de rotação da Terra, ou seja, o gnomon precisa apontar para o polo celeste visível no hemisfério no qual está o relógio de Sol. Ao lado temos a imagem de um relógio de Sol do tipo equatorial, existem muitos tipos, projetado para funcionar somente no hemisfério norte. Repare que a hora central do seu mostrador, o momento em que a sombra indica a passagem do Sol pelo seu ponto mais alto do céu, chamado de meio-dia, solar verdadeiro, está indicada como 1h da tarde. Baseado em seus conhecimentos e nas informações fornecidas, marque VUF, né? Então, primeiro aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no relógio, no que ele falou, né? Que aqui embaixo, olha, embaixo aqui tá um 1, né? Essa foi o destaque que ele deu aqui, né? Pra gente reparar. Hora central do mostrador. Então, primeiro aqui. O gnomon de um relógio de Sol deve apontar para o equador celeste. Vamos ver de novo. A sombra do gnomon sobre o mostrador indica as horas tal qual o ponteiro do relógio. Para funcionar adequadamente, é muito importante que o gnomon esteja paralelo com o eixo de rotação da Terra. Ou seja, o gnomon precisa apontar para o polo celeste visível no hemisfério no qual está o relógio. E aqui na primeira, o gnomon de um relógio de Sol deve apontar para o equador celeste. Aqui está falando que deve apontar para o polo celeste visível. Então é falso. Este relógio também irá funcionar no hemisfério sul. Então, olha, ao lado temos a imagem do relógio de Sol do tipo equatorial. Existem muitos tipos, projetados para funcionar somente no hemisfério norte. Então, este relógio também irá funcionar no hemisfério sul? Não, só no hemisfério norte. Então, a primeira e a segunda é falsa. Então, eu já tiro essa e essa. Tá? A C e a E. Eu já tiro, né? Terceira. Ó, a terceira, tá vendo? Das que ficaram, as 3 são verdadeiras. Então, já posso até colocar verdadeiro, que eu nem li. Mas já posso colocar verdadeiro, porque as 3 são verdadeiras. Né, ó, essa é verdadeira e essa é verdadeira. Mas, não, professor, tem que ler, né? Vamos ler então. Seu mostrador foi corrigido para o horário de verão. Então é por isso que ele está marcando, por isso que ele está com 1 aqui embaixo, né? Por isso que ele colocou aqui essa observação. Repare que a hora central do seu mostrador, o momento em que indica a passagem do Sol pelo seu ponto mais alto no céu, chamado de meio-dia solar verdadeiro, está indicada como 1h da tarde. Então é por isso, né? Porque o mostrador foi corrigido para o horário de verão. Quarta, seu mostrador indica que são cerca de 9h20 da manhã no horário local. Então, o mostrador é aqui, né? Ó, ele tá, aqui é 9 horas, aqui são 10 horas. Então, ele tá entre 9 e 10 horas. E aí, aqui a gente tem assim, ó, tem 9, né? Tem um ponteirinho aqui do 9, aí tem 1, 2, 3, né? Tem 1, 2, 3 e tem o ponteiro do 10. Bom, se tem 3 ponteiros aqui, 3 divisões, né? E a gente sabe que a hora tem 60 minutos,
Se eu dividir 60 minutos em 3, eu vou ter 20 minutos em cada, correto? Não. Não, aqui eu tenho que dividir em 4, né? Porque eu não posso colocar que aqui é 9h20, 9h40 e 9h60. Então, eu tenho que dividir em 4. Então, aqui seria 9h15, né? No primeiro. No do meio aqui, ó. Nesse daqui do meio seria 9h30. E nesse aqui seria 9h45. Certo? Então, cada risquinho aqui, ó, é de 15 em 15 minutos, tá vendo? Cada risquinho é de 15 em 15 minutos. Não posso dividir por 3, né? Tem que dividir por 4, porque é pelos espaços que eu divido, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele tá marcando, tá entre 9h15 e 9h30. Seu mostrador indica que são cerca de 9h20 da manhã. Sim, são cerca de 9h20 da manhã mesmo, né? Não pode ser 9h20 da noite, porque acho que não vai ter sol, né? Então, é isso mesmo, verdade. Então, já vamos ver o que dá pra gente tirar. Dá pra gente descartar a letra B, que tá dizendo que é falso. E agora vamos decidir aqui na última, né? Se for F, vai ser a letra A. Se for V, é a letra D. Em dias nublados, é impossível saber a hora por este relógio. Verdade, né? Em dias nublados, é impossível saber a hora, né? Verdade, né? Em dias nublados, é impossível saber. Não dá, você tem que ter o sol. Por isso que ele é chamado relógio de sol, né? Então, aqui vai ser FFVVV. Vai ser a letra D. Vamos para 6. Questão 6. Questão 6. Sabemos que a luminosidade das estrelas é equivalente à potência das lâmpadas e não depende da distância delas até nós. Quando montamos um gráfico entre a luminosidade e a temperatura superficial das estrelas, temos o que se conhece como o diagrama de Hertzsprung-Russell, ou simplesmente diagrama HR. Ele é uma ferramenta fundamental na astronomia para classificar e entender a evolução estelar. As estrelas são posicionadas no diagrama HR de acordo com sua temperatura superficial, que está no eixo horizontal aqui, né? Em temperatura Kelvin, e sua luminosidade aqui no eixo vertical, revelando conjuntos estelares conhecidos como sequência principal, anãs brancas, gigantes e supergigantes, como em destaque na imagem. Então temos aqui, ó, as anãs brancas, a sequência principal, onde está o nosso Sol, as gigantes e as supergigantes. O Sol, por ter temperatura superficial igual a 6.000 kelvins e luminosidade solar L igual a 1, foi posicionado nas coordenadas 6.000 aqui no eixo X, né, e 1 aqui no eixo Y, né, digamos assim, né, se o X for o horizontal e o Y o vertical, né, como a gente está acostumado a fazer aí nas coordenadas cartesianas. Ele foi classificado então como uma estrela da sequência principal. Posicione e classifique 3 estrelas imaginárias E1, E2 e E3 conforme suas características descritas a seguir. E1 é 10.000 vezes mais luminosa que o Sol. Então, o Sol tem luminosidade 1. Então, E1 vai ter luminosidade 10.000 vezes, né? Então, 10.000 vezes 1, 10.000. E sua temperatura superficial é 5 vezes maior que a do Sol. Então, a temperatura do Sol é 6.000 Kelvin. E aqui é 5 vezes maior. Então, a temperatura de E1 vai ser 30.000 Kelvin. Então, a gente vai vir aqui em 30.000, né? Que tá aqui, ó.
30.000 e vai subir até o 10.000. Então, onde eles se cruzam, né, é a estrela E1. Talvez seja essa grandona aqui, né? Não sei se é para escolher alguma delas. Bom, E2 tem a mesma luminosidade que E1. Então, E2, deixa eu mudar de cor aqui. Então, ó, E2 vai ter a mesma luminosidade que E1 e sua temperatura superficial é de 4.000 Kelvin. Então, a temperatura de E2 é 4.000 Kelvin. Então, eu venho aqui na temperatura 4.000, ó, e subo até aqui, né? A interseção aqui vai ser a posição de E2. Então, já consigo ver o seguinte, ó. Eu não sei se é isso que eles vão pedir, né? Ó, a E2 ela tá classificada, ó, dentro das supergigantes, tá vendo? A E1 está classificada dentro da sequência principal. Então vamos ver a E3. E3 tem a mesma temperatura superficial que E2. Então E3 tem a mesma temperatura que E2, ou seja, ela tem 4.000 kelvins. E sua luminosidade é 100 vezes menor que a do Sol. Então a do Sol é 1. Se ela fosse 10 vezes menor, seria 0,1. Como ela é 100 vezes menor, então é 0,01. Certo? Então, vamos pela temperatura, né? Como a gente está fazendo, 4.000, ó. Então já tem a linha vermelha aqui de 4.000 e eu venho aqui no 0,01, ó. E aí vai ser essa aqui, ó. Certo? Também vai ser uma estrela aqui na sequência principal, né? Então vamos lá para as alternativas, ó. Letra A, E2 é classificada como uma estrela gigante. Então E2 está aqui, ela é super gigante. Então essa aqui é falsa. Aqui é só para marcar a única verdadeira, então não é a A. Ó, única verdadeira. Única opção verdadeira. Letra B, E3 é classificada como uma estrela anã branca. Não tem nenhuma anã branca, então também é falsa. E1 e E2 são classificadas como estrelas supergigantes. E2 sim, E1 não, tá vendo? E1 tá aqui, ó. Então a C também não é verdadeira, é falsa. E1 e E3 são classificadas como estrelas da sequência principal. Sim, né? E1 tá aqui, ó, e E3 tá aqui. São da sequência principal, então essa é a verdadeira, tá? E só para confirmar, né? E1, E2 e E3 são classificados como estrelas da sequência principal. A E1 e E3 sim, a E2 é supergigante, então essa daqui também é falsa. A gente não tá arriscando aqui. Bom, é a letra D, tá? Vamos para 7. Questão 7. A Voyager 1 e sua gêmea, a Voyager 2, lançadas em 1977, são as sondas espaciais em operação há mais tempo na história. Elas continuam funcionando mesmo depois de 47 anos no espaço. Recentemente, a Voyager 1 ficou 5 meses sem enviar sinais para a Terra, mas os engenheiros da NASA conseguiram corrigir o problema de comunicação com a espaçonave mais distante da humanidade no espaço. A velocidade da Voyager 1 em relação ao Sol é cerca de 17 km por segundo, que significa que, em apenas um dia, a sonda percorre cerca de 1.500.000 quilômetros. Sendo assim, assinale a opção que contém quantos quilômetros a sonda se afastou do Sol nesses 5 meses em que a NASA perdeu a comunicação com ela. Considere um mês como 30 dias. Essa daqui é uma questão que você tem que deixar os cálculos aí, né? Então, todos os cálculos que você fizer, você deixa na prova, tá? Não faça os cálculos e apague, né? Deixa aí registrado. Então, vamos ver aqui, né? O que ele quer. A gente tem a velocidade, né? Que é 17 km por segundo.
Assinale a opção que contém quantos quilômetros a sonda se afastou do Sol nesses 5 meses. Então, se um mês é para considerar 30 dias, então nesses 5 meses foram 30 vezes 5, 150 dias. Então, nesses 150 dias, quantos quilômetros ela percorreu? Bom, aqui ele já deu uma dica, né? Olha, em um dia a sonda percorre 1,5 milhão de quilômetros. Então, já vou usar esse dado, né? Porque ele não vai mentir para mim no problema, né? Então, eu vou fazer 1 milhão. Então, a distância que ela percorreu, né? Foi 1.500.000 vezes 150. Olha, como que eu faço essa conta? Eu posso fazer 15 vezes 15, que dá 225, e aí coloco esse monte de zero que tem aqui. Olha, tem, o 150 tem um zero, e aqui eu tenho 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então dá 225 milhões de quilômetros, que vai ser a letra I. Certo? Vamos para a próxima? Questão 8. Bom, aqui começam as questões de astronáutica. O foguete Starship da SpaceX é composto de 2 estágios. O primeiro, chamado de Super Heavy, tem massa total de 3.600.000 kg, no momento em que seus 33 motores Raptor são acionados. O segundo estágio possui massa total de 1.400.000 kg, quando inicia a ignição de seus 6 motores Raptor. O Starship pretende transportar 100 mil kg à órbita terrestre e reutilizar seus 2 estágios. No voo teste ocorrido em novembro de 2023, os 33 motores do Raptor do primeiro estágio funcionaram por 2 minutos e 41 segundos, levando o foguete a 70 km de altitude. Nesse instante é iniciado o processo de separação entre o primeiro e o segundo estágio. Neste voo, foi utilizada pela primeira vez a separação a quente, que consiste em se acionar os 6 motores do segundo estágio, enquanto este ainda está acoplado ao primeiro estágio. Dessa forma, os gases expelidos pelos motores do segundo estágio empurram o primeiro estágio para baixo, conforme ilustrado na figura, ao lado da força F, ao lado pela força F. A partir de então, agirão sobre o segundo estágio a força de empuxo E2, resultante do acionamento dos 6 motores Raptor, além da força da gravidade. Sobre o primeiro estágio atuarão, além da força F, a força da gravidade e o empuxo de apenas 3 dos 33 motores Raptor, que continuam a funcionar para controlar o seu retorno à superfície terrestre. Em função da altitude na qual a separação ocorre, as forças aerodinâmicas foram consideradas desprezíveis. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Perguntas. Utilize a segunda lei de Newton para calcular a aceleração A2 do segundo estágio no instante da separação. Para tanto, considere que a força empuxo dos 6 motores Raptor seja E2 igual a 1,4 vezes 10 a 7 newtons. A segunda lei de Newton, ela diz que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Bom, gente, então, olhando aqui no segundo estágio, ele é esse de cima, né? Ó, M2, E2, A2, tá vendo? E o primeiro estágio é o de baixo, né? A1, M1, E1, certo? Então, assim a gente identifica quem é o primeiro e o segundo estágio, tá? Deixa eu marcar aqui até pra gente não se confundir, né? Aí, olha, na letra A aqui, utilize a segunda lei de Newton para calcular a aceleração A2 do segundo estágio, tá? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, o foguete saiu, né, ele foi lançado, gastou-se todo o combustível aqui, e aí desacoplou, né, houve esse desacoplamento do primeiro estágio, tá? E apenas o segundo continuaria. Aí, para tanto, considere que a força de empuxo dos 6 motores Raptor seja E2 igual, tá? Então, a gente tem aqui o segundo estágio, né? Que é o que ele quer, que calcula a aceleração do segundo estágio. Ele está indo para cima, certo? Então, qual força está empurrando ele para cima? Aqui, olha. Tá vendo? Tem 2 forças atuando aqui, ó. Tem essas 2 forças, né? Então, a gente faz E2 menos F igual
a M2 vezes A2, certo? A força resultante igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, né? O princípio fundamental da dinâmica. Aí, só que acontece o seguinte, gente. Nesse exato instante, se você for pegando assim, tipo, se fosse um filme, né? Tivesse filmando o foguete e acontecendo isso. Se você fosse pegando frame por frame, né? Cada quadro. Naquele momento da separação, né? No momento do desacoplamento do estágio 1, o que acontece? O estágio 2, ele aciona os motores, né? Ele tem seis motores Raptor, ele aciona esses 6 motores, certo? E ele empurra o estágio 1 para baixo, né? Então, nesse momento que ele está empurrando o primeiro estágio para baixo, essas duas forças aqui, olha, elas são iguais, elas estão em equilíbrio, entendeu? Elas tipo se anulam, né? Elas vão se anular, porque naquele momento ali é como se o foguete tivesse assim, olha, o foguete está lá subindo, e naquele momento ali, ó, acontece isso aqui, ó, né? Eles estão subindo, ó, tá indo a força para cima. Aí aqui nesse momento, o foguete 2, o estágio 2, né? Ele aciona os motores e aí o foguete 1 ele é empurrado, né? Por essa força de empuxo aqui, que é o E2, tá? Então, nesse momento aqui, a força resultante é 0, porque eles estão em equilíbrio, tá? Então, aqui a gente tem que ter um pouco de... É como naquele caso da bolinha, sabe? Quando você lança uma bolinha para cima, né? Ela vai subindo, e depois ela começa a descer. E aí quando você analisa ela naquele momento lá em cima, né, que a gente diz a velocidade no momento mais alto é quanto? É 0, porque naquele momento lá em cima ela está parada, não é verdade? Então aqui no foguete é a mesma coisa. Se você imaginar naquele exato momento em que ocorre esse acionamento dos foguetes, esse desacoplamento, né, nesse instante, naquele instante, eles estão em equilíbrio. Entendeu? Aí a partir dali, aí o estágio 2 vai para cima e o estágio 1 vai para baixo, né? Mas naquele momento ali, as forças estão em equilíbrio. Aí o que acontece? A força resultante é 0. A massa, gente, ela não importa qual seja a massa, mas se eu quiser colocar, eu quero colocar, professor, a massa do 2 é 1.400.000 quilos, né? Vou pôr 1,4 vezes 10 a sexta, vezes o A2, ó. O 0, concorda que vai ficar assim, ó, 1,4 vezes 10 a sexta A2 igual a 0. O 0 vai dividir, né? E isso aqui vai dar 0, concorda? Ou seja, a aceleração naquele instante ali vai ser nula, tá? No instante da separação, tá? Vai ser 0. Aí depois disso ele começa a acelerar de novo, né? É para isso que serve o estágio 1. O estágio 1 ele só serve para levar o estágio 2 lá para cima, porque ele está muito pesado, né? E é uma maneira, ele gasta todo o combustível dele e durante aqueles 2 minutos e 41 segundos, né? E naquele momento ali ele descarta aquele tipo peso morto, né? Porque dali ele não serve mais para nada, ele era só combustível. Ele só foi utilizado para vencer a gravidade, que ela é mais alta. Quanto mais próximo da Terra, mais alta ela é, né? Então ela vai subindo, ela vai ficando mais baixa. E para que o segundo estágio, ele, na hora que os motores dele iniciarem, né, a ignição ali, eles já estejam sem tanta resistência do ar, força de atrito, enfim. Então aqui vai ser 0, tá? Então, olha, a gente já poderia até eliminar a letra E, a B e a A. Vamos para B. Calcule a aceleração do primeiro estágio
Eu estava vendo uma coisa aqui, ó. Calcule a aceleração relativa, ó. Por exemplo, vamos supor que você entendeu o problema e você conseguiu perceber que a aceleração vai ser zero. Tá? A aceleração é zero quando não há variação de velocidade, né? Tem velocidade, mas ela é nula, ela é constante. Tá? Então, ele permanece na mesma velocidade, sem ter aceleração. Aí depois disso ele aumenta a velocidade de novo, aí tem aceleração novamente. Tá? Não quer dizer que ele ficou parado, não. Tá bom? Quer dizer apenas que ele ficou numa velocidade constante, naquele instante ali. Aqui, ó. Aqui ele quer aceleração relativa, é A2 menos A1. Então, tem que bater as duas contas, né? A2 é esse primeiro aqui, olha. Esses números aqui, 10, 5, 0, 0 e menos 5, é o A2. E esse aqui é o A1. Então, o terceiro número aqui, ó, esse terceiro que aparece nas respostas, tá vendo? Que aparece 3 números, né? 3 acelerações. O terceiro tem que ser o primeiro que aparece menos o segundo. Né? Se você ver aqui na letra A, olha, 10 menos 10 não dá 10. Então você já pode eliminar. 10 menos 16, 5 menos 16 não dá 0. Então já pode eliminar. Esse outro que eu risquei, ó, menos 5 menos 10 não dá menos 10. Então já pode riscar também. Esse aqui, ó, a letra C, 0 menos 16, aí dá 16. E vamos ver esse, 0 menos 10 não dá 16. Então já dá até para eu saber qual que é, né? Entendeu? Se você chegar em uma resposta e ler todas as perguntas, né? E leia tudo primeiro, entendeu? Se você ler tudo, você já mata essa, né? Se você conseguiu acertar a primeira. Ou não, né? Não precisa nem acertar a primeira, porque a única que a conta bateu foi a letra C. As outras nenhuma conta bateu. Né? Então não precisaria nem saber a primeira ali, nem acertar a primeira. Se você tiver na dúvida, só olha só as respostas que você consegue acertar. Nesse caso aqui, tá? Não vou garantir que vai ser sempre assim. Mas a desse ano foi assim. Letra B, ó. Calcule a aceleração do primeiro estágio. Agora quer saber do primeiro. Esse aqui de baixo, né? Supondo que no momento da separação, o primeiro estágio tem uma massa total, M1, de 700 mil kg e 3 motores Raptors ativos, correspondendo a uma força de empuxo E1 igual a 7 vezes 10 a sexta. Considere ainda que a força F dos gases sobre o motor do primeiro estágio é cerca de 80% da força de empuxo do segundo estágio. Ou seja, olha, ele já deu até a força, gente, como eles são bonzinhos. Eles nem deixam vocês calcularem os 80%. Eu deixaria calcular, né? Mas o pessoal da OBA aqui não deixou, não. Bom, então a gente já tem esses dois, né? Tem a massa, que é 700 mil quilogramas. Vou colocar 7 vezes 10 a quinta, tá? Que é a mesma coisa que 700 mil. Então, beleza. E aí a gente olha, ele quer a aceleração do primeiro estágio. Aceleração do primeiro estágio é esse daqui, né? Então, o que a gente tem de forças aqui no primeiro estágio? Olha, nesse primeiro estágio aqui, o que eu tenho de forças aqui? Eu tenho... eu vou seguir a linha, o vetor da aceleração aqui, tá? Ele tá indo pra cima, né? Eu sei que ele vai vir pra baixo, mas eu vou ir pra cima, vocês vão ver porque no final aqui. Provavelmente o sinal vai dar negativo, né? Porque aqui tá dando negativo, tá vendo? Então eu já sei que o sentido adotado aqui no problema foi o sentido errado, né? Errado não, sentido contrário. Tá? Então eu vou colocar ele para cima. Então, quais forças estão atuando para cima? Só E1, concorda? Então eu vou fazer E1. Aí as outras duas, F e M1 vezes G, estão para baixo. Então eu vou colocar menos. Então menos F menos M1 vezes G, que é a força da gravidade, né, que atua sobre a massa do primeiro estágio, é igual a massa vezes a aceleração, né? A M1 vezes A1, certo? Então, olha, ele quer a segunda lei de Newton, né? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, a força resultante aqui vai ser a soma dessas três forças aqui, né? Só que elas estão em sentidos... A E1 está no sentido para cima, né? A força de empuxo do estágio 1. E a força F
E a força da gravidade, né, tá puxando ele para baixo, tá puxando ele para a Terra. E1, o problema já deu aqui, é 7 vezes 10 a sexta. Eu posso colocar 7 milhões se eu quiser, né, mas vou colocar desse jeito mesmo para economizar espaço. A segunda é 1,12 vezes 10 a sétima. Para ficar tudo na mesma potência, eu vou colocar 11,2, tá? Aí fica 11,2 vezes 10 a sexta. Menos M1 vezes G. M1 é 7 vezes 10 a quinta e G é 10, né? Aqui, ó. G é a aceleração da gravidade, tá vendo? Então eu vou colocar 7 vezes 10 a quinta, ó. 7 vezes 10 a quinta vezes 10. Eu posso fazer 70 vezes 10 a quinta, né? Ou posso fazer 7 vezes 10 a sexta. Porque quando eu multiplico potências de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes, certo? Então, para ficar tudo na base 6, eu vou colocar 7 vezes 10 a sexta. Aí, igual a M1, que é 7 vezes 10 a quinta, vezes A1, que é o que a gente quer encontrar. Aí, olha aqui, 7 vezes 10 a sexta, ele está subtraindo com 7 vezes 10 a sexta. Isso aqui é 7 milhões. Então, tá assim, ó, 7 milhões menos 11 milhões e 200 mil menos 7 milhões. Então, eu já cancelo esse 7 milhões aqui, entendeu? E aí vai ficar assim, 7 vezes 10 a quinta vezes A1 igual a menos 11,2 vezes 10 a sexta. Aí o 7 vezes 10 a quinta está multiplicando, passa para baixo, vai ficar A1 igual menos 11,2 vezes 10 a sexta dividido por 7 vezes 10 a quinta. Ó, o 10 a sexta dividido por 10 a quinta dá 10, né? Então eu vou cortar isso aqui, vai dar 10. Então vai ficar 11,2 vezes 10 dividido por 7. Então vai ficar 112 dividido por 7. Vai ficar isso aqui, ó. Entendeu? Porque tava assim, ó. 11,2 vezes 10 a sexta dividido por 7 vezes 10 a quinta. Quando a gente divide potência de mesma base, né? A gente subtrai os expoentes. Então, é como se eu cortasse isso aqui, ó, com esse, né? E aqui ficaria 1, certo? Ficaria assim, ó. Aí 11,2 vezes 10 dá 112, né? Dividido por 7. Aí você faz 11 dividido por 7 dá 1, sobra 4. Abaixo 2, 42 por 7 dá 6. Tá vendo? Então deu menos, né? Porque eu adotei o sentido contrário. Menos 16, ó, que é o que deu aqui, tá vendo? Certo? Ah, professor, mas se eu quisesse fazer diferente, poderia fazer? Poderia, só que como ele tá indicando para você aqui que o sentido é para cima da aceleração, e se você fizer para baixo, né? Ou seja, se você fizer F mais M1G menos E1, então o módulo vai dar diferente, né? A intensidade vai dar a mesma, né? O 16 vai dar o mesmo. Só o sinalzinho que vai dar diferente, porque você está usando uma indicação contrária a que o exercício deu. Então, se o exercício deu para cima, você coloca para cima. Ou seja, as forças que estão no mesmo sentido da aceleração, você adota elas como positiva. E as forças contrárias, né, em sentido contrário, você deixa elas como negativas. Tá? Como eu fiz aqui, olha. Certo? Vamos para a próxima. Questão 9. Desde o início da era espacial, em 1957, a humanidade já enviou centenas de espaçonaves não tripuladas para explorar o sistema solar. Atualmente existem duas delas em órbita do Sol, a norte-americana Parker e a europeia Solar Orbiter. A sonda Parker foi lançada no espaço em 12 de agosto de 2018 pelo foguete Delta IV Heavy, ingressando em órbita solar em 19 de janeiro de 2019. Ao passar pelo planeta Vênus, ponto 2 da figura, a sonda Parker realizou sua primeira manobra assistida por gravidade, tema de uma questão da OBA em 2018. Como resultado dessa manobra, Parker teve a sua velocidade aumentada e seu periélio, distância mínima do Sol, diminuído. Então, olha,
Aqui tem a figura, né, que ele se referiu. E aqui, ó, ela estava fazendo essa órbita aqui, né? Aí eles fizeram essa manobra, né? O que aconteceu? Ela pegou e veio para cá, né? E começou a fazer essa órbita aqui, ó. E aí ela teve seu periélio, né? Ou seja, o ponto mais próximo que ela fica do Sol, ela teve diminuída, né? Esse periélio. Ao longo dos seus 7 anos de operação, a sonda Parker realizará 24 órbitas ao redor do Sol, com 7 passagens mais próximas de Vênus. E essa daqui é a órbita de Vênus, ó. Essa daqui é a órbita de Vênus. Deixa eu ver, com 6 passagens próximas de Vênus. Ao final desse processo, seu periélio será reduzido para 6 milhões de quilômetros. Em seu último periélio, a Parker tornar-se-á o objeto mais rápido feito pelo homem, porque ela vai estar muito perto do Sol. O Sol exerce uma gravidade muito grande, ele deforma o espaço-tempo ao redor dele, né? Então, tudo perto do Sol, que é muito massivo, quase toda a matéria do sistema solar está nele, né? Está presente ali. Então, ele fica muito rápido, né? Em seu último periélio, a Parker tornar-se-á o objeto mais rápido feito pelo homem. Nesse exercício simplificado, calcularemos o valor dessa velocidade. Para tanto, considere uma das órbitas elípticas que a sonda Parker descreve ao redor do Sol. Nessa órbita, tem-se que vale o princípio da conservação da energia, com a soma da energia cinética e energia potencial sendo igual à energia mecânica. Então ele já deu a fórmula aqui, né? Energia cinética mais a potencial igual à energia mecânica. E aí aqui ele faz as perguntas, eu coloquei aqui que é onde dá para eu editar, ó. Então eu coloquei aqui a parte mais importante, né? Ali ele tinha dado que o periélio mais próximo seria de 6 milhões, né? Então eu coloquei aqui, ó, o periélio mais próximo vai ser de 6 milhões de quilômetros. Aí ele quer aqui, calcule a energia potencial gravitacional da sonda Parker no periélio de sua última órbita. Para isso, utilize essa fórmula aqui, onde ms igual a 600 kg, correspondente à massa da Parker, m a massa do Sol e g a constante da gravitação universal. D é o menor periélio de todas as órbitas, que vai ser utilizado 6 milhões de quilômetros. Para simplificar seus cálculos, considere m vezes g igual a isso aqui, ou seja, ele já deu para a gente o resultado dessa multiplicação aqui, olha. Então a gente vai colocar aqui, né? Como ele quer a energia potencial, a gente vai substituir os valores nessa fórmula que ele já deu aqui, ó. Menos ms. Quem é ms? 600. Então 600 quilogramas vezes m vezes g, que ele já deu aqui, ó, que é 1,27 vezes 10 elevado a 20 m ao cubo dividido por s ao quadrado. E embaixo é o d. O d é o periélio, né? 6 milhões de quilômetros. Então 6. A gente pode até colocar assim, olha. 6 milhões é 6 vezes 10 a sexta, né? Coloquei as unidades de medida aqui, porque fica mais fácil pra gente entender depois, porque isso daqui vocês têm que saber também, tá? Bom, quando eu divido potências de 10, né, eu subtraio os expoentes, então, olha, essa corta e aqui esse 20 vira 14. O 600 eu posso dividir por 6. Aí o 600 vai virar o quê? Vai virar 100, né? E o 6 vira 1, tá? Então, ó, eliminei os números de baixo, ficou 1, né? E em cima você vai multiplicar 1,27 vezes 10 a 14. Então, 100 é 10 ao quadrado, né? Então é como se eu estivesse multiplicando 10 ao quadrado vezes isso aqui. E aí é só eu somar 2 ali então no expoente. Vai ficar 1,27 vezes 10 a 16, tá? Aí, unidade de medida. Isso é importante, ó. Em cima está quilograma vezes metro cúbico. E embaixo está quilômetro vezes segundo ao quadrado. Aí você fala, putz, grilo, agora me pegou, né?
porque eu não lembro de nada disso. Aí, gente, olha, uma coisa que dá pra gente saber aqui é o seguinte: aceleração todo mundo sabe calcular, né? Então, força é igual a massa vezes aceleração. Qual é a unidade de força? Eu vou colocar primeiro. Qual a unidade de massa? Quilograma, não é? E de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. E isso é igual à unidade da força, que é newtons. Concorda? Então, quer dizer que 1 newton é 1 quilograma vezes metro dividido por S ao quadrado. Então, olha aqui para você ver. Eu tenho quilograma aqui em cima, eu tenho um metro cúbico aqui em cima e tenho um S ao quadrado aqui embaixo. Né? Então, eu já vou transformar. Ó, vai ficar assim, ó. 1,27 vezes 10 a 16. Esse quilograma eu vou pôr newton, tá? E esse metro cúbico, tá vendo que eu tenho um metro aqui? Vai ficar metro quadrado. E aqui embaixo eu tenho quilômetro. E esse segundo ao quadrado, ó, eu cortei, entendeu? Porque o newton é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, né? Só você lembrar da formulinha da força igual a massa vezes aceleração, tá? Então, quilograma vezes metro, ó, eu peguei aqui quilograma vezes metro, aqui tinha metro cúbico, né? Metro cúbico é isso aqui, ó, quilograma vezes metro vezes metro vezes metro dividido por quilômetro vezes segundo ao quadrado. Ó. Eu peguei isso aqui, ó, quilograma vezes metro dividido por segundo. Ó. Isso aqui eu peguei e substituí por newton, entendeu? E ainda ficaram 2 metros, né? Metro vezes metro, que é metro quadrado, e embaixo ficou 1 quilômetro ainda, tá? Se você lembrar o que é trabalho, vocês lembram lá de trabalho? Trabalho é a força vezes o deslocamento, lembra disso? Força vezes deslocamento. A unidade de medida do trabalho é o joule, né? E o que é o joule? É a força, que é dada em newtons, vezes o deslocamento, que é dado em metros. Então, ó, um joule é newton vezes metro. E eu tô vendo que a unidade que tá tudo em joule, tá vendo? Mesmo se você não sabe a unidade de medida da energia cinética, né? Mas você lembra o que é joule? Beleza, dá pra você fazer, ó. E aí, vou colocar só a unidade de medida, por enquanto, tá? Eu já tô vendo aqui, ó, que tem umas alternativas com 1,27, tá tudo 10 elevado a 13, tá vendo? Então, tem que dar alguma coisa 10 elevado a 13, né? Então, olha, o que é newton vezes metro ao quadrado? Ó, newton vezes metro ao quadrado é newton vezes metro, certo? E ele está dividindo por quilômetros. O que eu vou fazer? Esse newton vezes metro, o primeiro, eu já vou chamar ele de joule, tá? E vou deixar de fora do parênteses 1 metro e lá embaixo o quilômetro. Então vai ficar assim, 1,27 vezes 10 a 16 joules vezes 1 metro, né, que é esse que ficou fora. E embaixo tá 1 quilômetro. E o que é 1 quilômetro para eu poder cortar com esse metro? 1 quilômetro são 1000 metros, concorda? E aí eu venho e corto esse metro aqui, ó. Aí aqui vai ficar multiplicando por 1, não vai fazer diferença. E aqui você vai pegar 1,27 vezes 10 a 16 e dividir por 1000. O 1000, ele é 10 ao cubo, né? Então é só você subtrair 16 menos 3. Então dá 1,27 vezes 10 a 13 joules. Então com isso eu já descarto a letra A, a letra C e a letra E. E aí a B. Calcule a velocidade da sonda Parker no menor periélio de todas as órbitas. Para isso, considere energia mecânica igual a menos 7 vezes 10 a 11 e energia potencial calculada já aqui. Aí ele deu aqui a energia cinética, a fórmula, onde vê o módulo da velocidade. Então, eu escrevi aqui a formulinha, né, que ele tinha dado lá, que energia cinética mais o potencial é igual a energia mecânica. A energia cinética, a gente já calculou, não, a potencial a gente calculou, né, a cinética ainda não, que a gente vai calcular, e a mecânica ele já deu, ó.
Então, a energia cinética, ele deu que é isso aqui, ó. Tá? O ms a gente tem, que é 600, tá vendo? Então, só vai ficar faltando o v, que é o que a gente quer, a velocidade, né? Então, vai ficar assim, ms, ó, no lugar do ms aqui da energia cinética, tá vendo? Ó, energia cinética, no lugar do ms, eu vou colocar 600 kg. Então, vai ficar 600 kg vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, mais a energia potencial, que é o que a gente calculou aqui, né? 1,27 vezes 10 a 13 é igual a mecânica, que é menos 7 vezes 10 elevado a 11. Ah, aqui por um erro meu, eu tinha colocado menos aqui, tá vendo, na fórmula, e aí eu acabei esquecendo, né? Mas aqui dá menos, né? Aqui deu menos também, aqui deu menos, então aqui dá menos, e aí na fórmula eu tenho que colocar menos, porque daí eu vou passar ele para lá, então vai ficar mais, né? E aí esse 2, tá vendo? Eu já vou multiplicar toda a equação por 2, para tirar esse 2 do denominador. Então, quando eu multiplicar todo mundo por 2, vai ficar assim, ó, 600... vou tirar o quilograma por enquanto, tá? Depois, se precisar, eu coloco de novo. Ó, 600 vezes a velocidade ao quadrado, igual menos 7, né? Vai ficar menos 14, porque eu multipliquei por 2. Mais 1,27 vezes 2 dá 2,54. Entendeu? Eu já passei multiplicando para lá, tá? Você poderia passar o 1,27 para lá, né? Ele vai ficar positivo. E você podia fazer a soma e depois multiplicar por 2, vai dar o mesmo resultado. Eu já passei porque eu tô com pouco espaço aqui, né? Aí, o v ao quadrado, ó, eu já vou fazer a soma e já vou dividir por 600 aqui, ó. O que der, o número que der aqui, já vou dividir por 600, né? Ele tá multiplicando, vai passar para lá dividindo, tá? E aí, gente, o que é isso aqui, né? Ó, 2,54 vezes 10 a 13ª, ele tá em notação científica, né? Mas se eu quiser colocar tudo como 10 elevado a 11, para ficar igual a esse aqui, ó. O 14 está 10 elevado a 11. Ó, o 2,54 vezes 10 a 13ª, ele é a mesma coisa que 25,4 vezes 10 a 12. Entendeu? Eu diminuo um expoente aqui no 10 e multiplico aqui, ó. E aí, como eu quero passar isso por uma potência de base 11, né, de expoente 11, eu multiplico de novo aqui por 10 e tiro eu vou compensando, entendeu? E aí vai ficar 254 vezes 10 elevado a 11, entendeu? Se você quiser, você pode ir fazendo isso aqui até ele virar vezes 10 elevado a 0, que vai ser o próprio número, tá? Mas eu estou fazendo isso só para que ele fique com o mesmo expoente desse aqui, que daí eu posso somar, que daí vai ficar assim, ó, menos 14 mais 254, entendeu? Como tá tudo na base 10 elevado a 11, né? Então, eles estão... Fica mais fácil para eu somar. E aí eu somo só aqui dentro. Aqui dentro vai dar 240, né? Fica 240 vezes 10 elevado a 11 dividido por 600. Olha para vocês verem aqui de novo, ó. Vamos supor que eu queira fazer esse número aqui ficar maior que o de baixo. Por exemplo, eu estou vendo que se ele virar 2.400 dividido por 600 vai dar 4, né? Como que eu faço para esse 240 virar 2.400? Eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Porque 240 vezes 10 elevado a 11 é a mesma coisa que 2.400 vezes 10 elevado a 10. Certo? Então eu vou fazer isso. E aí vai ficar assim, ó. Eu vou colocar na raiz. Aí vai ficar assim, ó. 2.400 vezes 10 elevado a 10 dividido por 600. Concorda que isso aqui vai dar 4? Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a 10. Ou seja, a velocidade ao quadrado deu 4 vezes 10 elevado a 10. Então, nossa senhora, sem espaço aqui, né? Deixa eu
Vou apagar esse aqui. Ó, tô pegando aqui ali de baixo, tá? Então ficou assim, ó, v ao quadrado igual a 4 vezes 10 elevado a 10. Aí, para eu saber a velocidade, eu vou colocar isso dentro da raiz quadrada, né? 4 vezes 10 a 10. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 10 elevado a 10 é 10 elevado a quinta. Então deu isso aqui, ó. E aí você vai se perguntar, né? Nossa, e aí, professor, qual a unidade de medida que deu aí, né? Essa fórmula aqui, gente, ela dá metros por segundo, tá? Então é isso aqui, metros por segundo. E só que a resposta não está em metros por segundo, está em quilômetros por segundo, né? Então, se ela faz 200 mil, porque isso aqui é 200 mil, né? 2 vezes 10 a quinta é 200 mil metros em 1 segundo. Se ela faz 200 mil metros em 1 segundo, aqui está em quilômetros por segundo, né? Então, 200 mil metros é... Ó, 200 mil metros... Quantos quilômetros são isso? 200 quilômetros, certo? Então, 200 mil metros por segundo vai ser 200 quilômetros por segundo. Então, vai ser a letra D. Última questão. O INPE utiliza imagens de satélites para estimar o desmatamento da Amazônia. A figura abaixo mostra a evolução do desmatamento nos últimos 6 meses, bem como a quantidade de multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os levantamentos são realizados entre agosto de um determinado ano e julho do ano seguinte. Sendo assim, entre agosto de 2020 e julho de 2021, foi desmatada uma área de 13.038 km². Tá, que tá aqui, ó. Nesse mesmo período, foram aplicadas 1.964 multas pelo IBAMA. Tá? Então, ele está explicando, né, como é que funciona aqui para a gente ler o gráfico, tá? Baseado nas informações fornecidas, coloque VUF. Então, vamos para cá. O período entre agosto de 2019 e julho de 2021, aqui, representou o maior período de desmatamento. Não foi. O maior período foi exatamente esse que eles mencionaram aí, né? E depois foi esse. Foi o terceiro, esse aqui. Então, é falso. Segunda, em relação ao período anterior, a quantidade de multas emitidas pelo IBAMA mais do que dobrou no período 2022-23. Então, 2022-23 foi isso aqui, né? Essa quantidade de multas. E aqui está dizendo em relação ao período anterior. Em relação a esse período aqui, a quantidade de multas mais que dobrou. Então, se for mais do que o dobro, está correto. Então, é só a gente fazer 2.545 vezes 2. Que dá 10, vai 1. Que dá 8, 9. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4, 5. 5.090. Então, certo. Mais do que dobrou, verdadeiro. Terceiro, o estado de Alagoas possui uma área de 28 mil km², aproximadamente. O total da área desmatada nos 6 últimos anos é equivalente a 3 vezes a área de Alagoas. O total da área desmatada nos 6 últimos anos. Então eu tenho que somar esse, mais esse, mais esse, 3, 4, 5, 6. Tem que somar essas áreas. Então vou somar 9.001 mais 11.594 mais 13.038 mais 10.851 10.129 mais 7.536. Aí 16, 24, 28, 29 vai 2. 11, 14, 19, 21, 24 vai 2. 7, 15, 16, 21 vai 2. 15, 22 vai 2. 4, 6. 62.149. O total da área desmatada é equivalente a 3 vezes. 28 vezes 3. 24 vai 2. 6, 8. 84. Não é equivalente a isso não.
Em relação ao período anterior, a taxa de desmatamento no período 2022-23 caiu 22% aproximadamente. Bom, a taxa de desmatamento era de... Foi de 11.594. Então, 11.594, eu posso calcular 22% disso, né? Ou posso falar assim, que isso aqui equivale a 100% e eu quero saber 22%. É o mesmo cálculo. Você vai fazer 100 vezes x igual 11.594 vezes 22. De qualquer maneira, eu vou precisar calcular essa multiplicação. Aqui dá 8, aqui dá 18, vai 1, aqui dá 11, vai 1, aqui dá 3, aqui dá 2. E aqui em cima dá a mesma coisa, né? Aqui dá 8, 16, vai 1, 10, vai 1, 5, 5, 2. Então dá 2, 5, 5, 0, 6, 8. Aí o x aqui vai dar 2, 5, 5, 0, 0,68. Então dá aproximadamente aí 2.550. Caiu 22%, então a gente faz 11.594 menos os 22% que eu calculei aqui, que deu 2.550. Aqui dá 4, aqui dá 4, aqui dá 0, aqui dá 9. 9.044, é isso mesmo. Então é verdade. E a última, a taxa de desmatamento decresce na medida que as multas aumentam. Então, olha, aqui no primeiro ano o desmatamento foi esse, as multas foram essas. Aqui está dizendo que a taxa de desmatamento decresce na medida que as multas crescem. Então, ou seja, quando as multas crescem, quando que elas crescem? Elas crescem aqui, ó. Aqui elas crescem, né? Aqui elas atingem um mínimo de 1.964 multas, elas aumentam e aqui elas aumentam. E a taxa de desmatamento realmente cai, né? É uma coisa que acontece. Agora não sabemos quais são, se esse é um fator relevante, mas tá dizendo isso e os números comprovam, né? Que à medida que as multas crescem, a taxa de desmatamento decresce. Então é verdade. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí, que vocês tenham ido bem, né? Quem tiver a chance de realizar no próximo ano ainda, estudem, né? Continuem os estudos, porque vale a pena, viu? Principalmente aí no nível 4, né? Vale muito a pena você se dedicar, se esforçar e muitas portas vão se abrir para vocês, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima. Tchau.